Começa agora o Revista TST, o programa com as principais notícias da semana no Tribunal Superior do Trabalho. E veja o que preparamos para esta edição. Ministro Aloísio Corrêa da Veiga toma posse no Conselho Nacional de Justiça. Vítima de assédio sexual consegue aumentar a indenização de R$2.000 para R$20.000. O que fazer se a empresa ficar mais de um ano sem depositar o FGTS? É no quadro Quero Post. E ainda, uma entrevista com o coordenador da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, ministro Cláudio Brandão, sobre a Semana Nacional da Execução Trabalhista que acontece na próxima semana. O Revista TST está no ar. A Seção 2 de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho julgou recurso da Procuradoria-Geral da União contra a decisão que liberou as atividades de uma empresa produtora de filtros de café que tinha sido interditada por expor a saúde e a integridade física dos empregados. O repórter Carlos Balbino tem mais informações sobre esse caso. Olá, Balbino. Olá, Ana Amélia. O auditor fiscal do trabalho lavrou auto de interdição por causa de 3 máquinas. Após ser notificada, a empresa recorreu à Justiça no Rio Grande do Sul com um pedido de produção antecipada de provas. O resultado da perícia solicitada divergiu da conclusão do laudo técnico produzido pelo auditor. O único problema identificado pelo perito judicial nomeado foi a ausência de manuais que deveriam ser mantidos no local de trabalho. Na ação movida pela empresa que pedia a anulação do auto de interdição, também foi reivindicada a tutela provisória de urgência antecipada. O juízo monocrático, que num primeiro instante aceitou o pedido, no dia seguinte reconsiderou a decisão ao observar que o laudo pericial apresentado como prova foi produzido com as máquinas desligadas. Ele determinou, então, uma nova diligência para que fossem observadas as condições das máquinas em funcionamento. A complementação do laudo foi contestada em mandado de segurança e o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região ordenou a desinterdição das máquinas por entender que a interdição seria medida excepcional que comprometeria a produção da empresa e ameaçaria o emprego. A decisão regional assinalou ainda que nos últimos 5 anos ocorreram apenas 2 acidentes na empresa e todos sem nenhuma gravidade. Foi depois disso que o processo veio parar aqui no Tribunal Superior do Trabalho. Ana. Ok, Balbino, muito obrigada pelas informações. Bom, e a gente acompanha agora o julgamento completo sobre esse caso. A tese de que a preservação da saúde e da segurança dos trabalhadores que operam as máquinas que foram interditadas deve se sobrepor ao interesse econômico da empresa foi defendida pela relatora ministra Adelaide Miranda Arantes. No retorno do pedido de vista regimental, o ministro Douglas Alencar Rodrigues propôs o aprofundamento da discussão. Sua Excelência assinala no voto que nos ofereceu que haveria um choque de visões, o laudo técnico do auditor fiscal assinalando a presença de risco grave e iminente e o laudo pericial produzido com as máquinas desligadas, sinalizando pela inexistência desse pressuposto fático que é essencial para a interdição dos equipamentos. Me parece que a questão é um pouco mais complexa e os laudos foram trazidos aos autos. É interessante notar que o laudo do perito é bastante analítico, detalhado, pontua todas as disciplinas, todas as regras da ANR que devem ser observadas e apenas identifica infração em relação à preservação, à manutenção de manuais das referidas máquinas, ou seja, um aspecto formal. Após a divergência aberta pelo ministro, a relatora reafirmou que a manutenção da interdição seria a medida adequada. É certo que a paralisação das operações de algumas máquinas, e isso eu trago no meu voto, causa prejuízos à empresa. Entretanto, também se pode reconhecer que o funcionamento de equipamento, no qual há fundadas suspeitas de risco grave e iminente à saúde e à integridade física dos trabalhadores, não pode ser liberado sem que haja firme convencimento acerca da não ocorrência de dano à segurança dos obreiros. O voto dela foi acompanhado pela ministra Maria Helena Malman. A concessão da segurança, no meu ponto de vista, ele só poderia acontecer se o laudo realizado pela fiscalização do trabalho
fosse totalmente dissociado da realidade. Esse, no entanto, não foi o entendimento dos demais integrantes da SDI2. O ministro Lélio Bentes Correia defendeu o funcionamento do maquinário até o julgamento da ação anulatória, que pode validar o auto de interdição e apontar a necessidade de suspensão definitiva das máquinas da empresa. Diante da existência de laudos contrastantes, somado ao fato de que em todo esse largo período de restabelecimento da atividade industrial não ter havido nenhum acidente importante, conduzem efetivamente à conclusão pugnada pelo recorrido. Ao lembrar que o terceiro laudo, produzido por determinação do juízo de primeiro grau, nem chegou a ser analisado por conta do fluxo do mandado de segurança, o ministro Alberto Bresciani reforçou que desde o momento da liberação das máquinas, não há notícia que evidencie que a saúde dos trabalhadores e a proteção à integridade física deles estejam ameaçadas. A juíza despachou, salvo engano, se não me falha a memória, no sentido de que aguardaria o desfecho do mandado de segurança para então decidir toda a questão. Eu ressalto que o regional fez esta ressalva ao conceder a segurança de que liberava o funcionamento das máquinas, mas não vedava a realização de um novo laudo pericial que permitisse uma melhor pesquisa. Por isso também entendi por negar provimento ao recurso ordinário nos termos do quanto posto pelo regional, ainda considerando que desde o momento em que houve a liberação das máquinas, pelo menos notícia não veio de novos acidentes. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra Martins Filho, e o ministro Renato de Lacerda Paiva também acompanharam a divergência. Eu penso que as circunstâncias fáticas oferecidas no acórdão recorrido são suficientes para afastar a presunção de um dano imediato, iminente à saúde e à segurança dos empregados. Realmente a questão da segurança está garantida, houve até um novo laudo e até o momento as máquinas têm funcionado sem qualquer comprometimento ou risco para os trabalhadores. Assim, por maioria, a SDI2 negou o recurso da Procuradoria-Geral da União e as máquinas da empresa serão desinterditadas. Ficaram vencidas as ministras Delaide Miranda Arantes e Maria Helena Malman. E no próximo bloco, o que fazer se a empresa ficar mais de um ano sem depositar o FGTS? É no quadro Quero Post. Voltamos com o Revista TST e chegou a hora do giro pelas turmas do tribunal. E eu começo o giro de notícias com um julgamento de destaque da 5ª turma. Um trabalhador que sofreu tentativa de homicídio teve negado o pedido de reintegração ao emprego e de indenização por dano moral. Ele contou que o marido de uma colega de trabalho tentou matá-lo e que, ao retornar da internação médica, teria sido dispensado de forma discriminatória por causa de problemas de saúde decorrentes da tentativa de assassinato. Em primeira e segunda instâncias, o pedido foi negado. O entendimento do Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco foi de que não houve registro da tentativa de homicídio como acidente de trabalho, o que afasta qualquer direito à estabilidade ou à indenização. O TRT destacou ainda que não há provas de que a dispensa foi discriminatória. O trabalhador recorreu ao TST, mas o relator, ministro Brito Pereira, ressaltou que para ter entendimento contrário ao do TRT, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST.
E a 8ª turma isentou uma empresa de pagar horas extras pelo tempo gasto por um engenheiro durante embarques e desembarques em aeroportos nas viagens a serviço. Em primeira instância, as horas extras relativas à duração das viagens foram concedidas. Ele então recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, reivindicando também o tempo de permanência no aeroporto, mas teve o pedido negado. O regional entendeu que o tempo à disposição do empregador, no caso de viagem, é somente aquele em que o empregado está efetivamente em trânsito, pois apenas nesse período ele tem sua liberdade restringida pelo interesse do empregador. Ao julgar o recurso do trabalhador no TST, a ministra Dora Maria da Costa entendeu que a simples espera pelo embarque não configura tempo à disposição do empregador. A decisão foi unânime. Uma trabalhadora que sofreu assédio sexual por quase 2 anos conseguiu aumentar de R$ 2.040 para R$ 20.000 o valor da indenização por dano moral. Ao julgar o recurso da trabalhadora, o ministro Valmir Oliveira da Costa entendeu que, diante das circunstâncias do caso, o valor estabelecido pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro deveria ser revisto, já que é inadmissível a tolerância da empresa por mais de anos ao comportamento inadequado de um dos empregados. O relator alertou ainda para a gravidade do problema do assédio sexual e da função corretiva da Justiça do Trabalho. E esse caso repercutiu em nossas redes sociais. Na página do TST no Facebook foram vários comentários. A Rita Furlaneto, por exemplo, parabenizou o TST pela decisão e escreveu: decisão corretíssima, fundamentada na lei. Envie você também o seu comentário para a página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E você, tem alguma dúvida trabalhista? Envie sua pergunta pelas redes sociais com a hashtag #QueroPost que a gente responde para você. A pergunta de hoje, enviada pelo Facebook, é do Naldo Silva. A empresa que trabalho está há mais de 1 ano sem depositar o FGTS. O que fazer? Bom, vamos conferir. Receber o aviso de demissão sem justa causa não foi a única surpresa para Lucas. O que o deixou mais preocupado foi saber que não poderia contar com o dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 15 dias antes de ser dispensado da escola onde trabalhava, o professor descobriu que o saldo da conta do FGTS dele estava zerado. Eu só descobri pouco antes de ser demitido que nunca tinha sido recolhido dentro desses 4 anos nem o FGTS. Pelos cálculos de Lucas, na rescisão, só de FGTS, ele deveria receber cerca de R$ 18.000. O meu plano com esse dinheiro do FGTS era justamente quitar o carro que estava financiado, né, e deixar um dinheiro guardado para que eu pudesse pagar o meu aluguel. Milhões de trabalhadores passam pelo mesmo problema. Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, há mais de 204 mil devedores inscritos na dívida ativa do FGTS. O valor total devido corresponde a quase 26 bilhões de reais. O trabalhador que descobre que o fundo de garantia não está sendo recolhido deve denunciar a empresa na Superintendência Regional do Trabalho para que seja notificada e o caso apurado. De acordo com as regras fixadas em lei, o depósito do benefício criado para proteger o trabalhador demitido sem justa causa deve ser efetuado pelos empregadores até o dia 7 de cada mês. O valor deve corresponder a 8% da remuneração paga ou devida a cada trabalhador pelo serviço prestado no mês anterior. Todo empregado com contrato de trabalho formal, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, tem direito ao benefício, assim como trabalhadores rurais, temporários, avulsos, safreiros e atletas profissionais. O FGTS também pode ser estendido aos empregados domésticos, a critério do empregador. O depósito das parcelas do FGTS é obrigatório, inclusive nos casos de afastamento para prestação de serviço militar e licença por acidente de trabalho. O empregador que desrespeita o prazo estabelecido para isso é punido com a cobrança de multa, juros e correção monetária. Além disso, quando não há o depósito correto dos valores do FGTS, há a possibilidade de ser aplicada a rescisão indireta do contrato de trabalho. A CLT garante ao empregado o direito de rescindir o contrato e pedir indenização quando o empregador não cumprir as obrigações do contrato, como deixar de depositar os valores referentes ao FGTS. O atraso de 1 mês, o mero atraso
do pagamento, ele não justifica nenhum tipo de rescisão, nenhum tipo de falta do empregador, apesar de ser uma das obrigações inerentes ao contrato de trabalho. Mas a falta reiterada, o atraso reiterado, ou mantido por tempo superior a 3 meses, ele já enseja a aplicação da multa da penalidade do 483, que é a rescisão indireta do contrato de trabalho. O próprio trabalhador, os dependentes, os sucessores e até mesmo o sindicato ao qual o empregado estiver vinculado podem acionar a empresa na Justiça do Trabalho. Para quem pretende reivindicar os direitos trabalhistas na esfera judicial, o advogado faz um alerta. O mero atraso no pagamento do FGTS ele não gera dano moral. Porém, se esse atraso, né, a ausência dos recolhimentos, causar outro tipo de prejuízo ou levar o empregado a qualquer tipo de constrangimento ou de prejuízo, né, seja perda de uma chance, existem aqueles empregados que querem usar o saldo para poder comprar um imóvel. Se ele trabalhou lá na empresa 20 anos e na hora de ser feita essa verificação, ele perdeu a chance de comprar a casa, aí nesse caso, comprovada que a perda da chance foi devido ao fato da empresa não depositar o FGTS, aí sim pode incidir dano moral. O professor Lucas Solano já decidiu que vai recorrer à Justiça do Trabalho. Se você tem o direito sobre aquele dinheiro, você tem que procurar o seu direito, né? Porque é o direito do trabalhador, é o direito do funcionário que tem a carteira assinada. Eu vacilei com isso, eu não vou vacilar mais. E veja agora outras notícias de destaque. A Seção 2 de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho julgou o primeiro processo via PJE no plenário eletrônico, sistema que dispensa reunião presencial de todos os ministros para realizar os julgamentos. Os votos ficam listados em uma plataforma virtual, permitindo que os ministros vejam os votos uns dos outros. Após a sessão ser aberta, eles têm uma semana para votar eletronicamente. A ferramenta traz mais agilidade na prestação jurisdicional. O ministro Aloísio Corrêa da Veiga tomou posse no Conselho Nacional de Justiça. Ele ocupa a vaga destinada ao representante do TST no biênio 2017-2019. A cerimônia de posse foi durante sessão ordinária do colegiado, presidida pela ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. O corregedor-geral da Justiça do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, encerrou a correição no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista. Ao longo da semana, o ministro se reuniu com magistrados, servidores e também com o público atendido pelo TRT. A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho é responsável por fiscalizar, disciplinar e orientar administrativamente TRTs, juízes e serviços ordinários. O ministro Fernando Ezuono está de volta à sessão de dissídios coletivos após ficar afastado para tratamento de saúde. O retorno do magistrado foi comemorado pelos colegas. Ministro Ono, Vossa Excelência fez muita falta aqui. Toda a sua ponderação, toda a sua competência, toda a sua amabilidade, a forma tão cordial, afável de participar das sessões, nós sentimos muita falta. E hoje Vossa Excelência volta aqui à SDC para júbilo nosso. Fica aqui o registro de um profundo agradecimento pela forma extremamente carinhosa que eu fui tratado durante esse período de afastamento e durante a recuperação. E vem aí a 7ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, um esforço concentrado de toda a Justiça do Trabalho para pôr fim a processos em fase de execução. E quem tem mais detalhes sobre os preparativos para a cobertura jornalística da semana é a chefe de redação da TV do TST, Michele Castro. Olá, Michele. Olá, Ana. A Coordenadoria de Rádio e Televisão do TST já está preparando uma programação especial voltada à Semana Nacional da Execução Trabalhista de 2017, que ocorre de 18 a 22 de setembro em todo o país. E só para ficar bem claro para os nossos telespectadores, Ana, a fase de execução é a etapa processual que garante o pagamento de uma dívida trabalhista que não foi paga espontaneamente pelo condenado. Na falta do pagamento, pode haver ainda a penhora de bens e de valores em contas bancárias dos devedores. E agora, voltando a falar da cobertura jornalística, o nosso público vai acompanhar em todos os programas, tanto de rádio como de TV, tudo o que está sendo feito pelos tribunais
tribunais regionais. O programa Jornada vai apresentar uma reportagem especial sobre as atividades da semana e o programa de rádio Trabalho e Justiça vai mostrar em todos os dias do evento as principais ações em cada uma das regiões do país, nessa iniciativa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A expectativa é pôr fim ao maior número de processos possíveis. Só para se ter uma ideia, no ano passado foram quase 800 milhões de reais arrecadados em mais de 12 mil acordos. Então é isso, Ana. A cobertura completa nos nossos programas e também pelo nosso canal no YouTube. É com você. Ok, Michele, muito obrigada pelas informações e até a próxima. Bom, e no próximo bloco a gente continua falando de Semana Nacional da Execução Trabalhista. Nós vamos conferir uma entrevista com o coordenador da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, ministro Cláudio Brandão. Estamos de volta com Revista TST e hoje eu recebo aqui no estúdio o coordenador da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, ministro Cláudio Brandão. E nós vamos falar sobre a Semana Nacional da Execução Trabalhista, que acontece entre os dias 18 e 22 de setembro em todo o país. Muito obrigada pela presença, ministro. Prazer é meu. Bom, ministro, o que é a execução trabalhista e por que fazer um mutirão para atuar nos processos em fase de execução? Bem, primeiro vamos por etapas. A execução trabalhista é uma fase do processo que existe quando, por alguma razão, o devedor que foi condenado a satisfazer uma obrigação, a pagar uma determinada dívida, enfim, que ele se reconheceu na sentença, não cumpre a obrigação voluntariamente. Então, existe uma etapa do processo, que é uma etapa na qual o juiz titular da vara, enfim, o substituto, no qual o processo está em andamento, desenvolve e pratica uma série de atos voltados exatamente para transformar eventual patrimônio que o devedor possua no valor que irá ser transferido para o credor para pagamento da obrigação. E por que a Semana Nacional de Efetividade da Execução? Para que todas as atenções de juízes, servidores, enfim, devedores, até credores, estejam mobilizadas para os processos em fase de execução, a fim de que as obrigações sejam satisfeitas. Então, são semanas em cada ano, é uma semana em cada ano, geralmente a terceira semana de setembro, em que a Justiça do Trabalho, em todas as suas varas, tribunais, etc., se volta para esses processos que demandam uma atividade maior do juiz. Então, uma série de atos é praticada exatamente para que processos tenham solução. E este é o 7º ano de realização do mutirão. Quais são as expectativas? Bem, o ano passado nós tivemos um movimento, um resultado muito positivo, muito bom. Nós atingimos quase 800 milhões de reais em arrecadação de valores, nós tivemos mais de 30 mil pessoas atingidas nos processos de execução. Então, nossa expectativa é tentar chegar, se não ultrapassar essa meta, atingi-la, porque foi uma meta expressiva ano passado. E para isso estamos desenvolvendo uma série de ações voltadas para os processos de execução. Não só a realização esse ano, que o grande marco vai ser um leilão nacional, que realizaremos a partir do estado do Ceará, onde o propósito será fazer com que todas as varas do Brasil inteiro haja leilões realizados com o objetivo de transformar os bens arrecadados em dinheiro e com isso liquidar os processos em fase de execução. Bom, e como o senhor falou, no ano passado foram arrecadados quase 800 milhões de reais. Agora, independentemente do valor que for arrecadado este ano, ministro, o senhor acredita que o dinheiro vai movimentar a economia local de um país que enfrenta aí uma crise? Claro que sim. Esse dinheiro que irá para o credor poderá fazer com que ele possa não só quitar eventualmente dívidas que ele possua, mas também utilizar em qualquer atividade da qual ele possa desenvolver ou a qual ele possa desenvolver para gerar, enfim, renda para ele. Então, é transferência de renda e, portanto, será muito bem-vinda essa quantia arrecadada na semana de execução.
O slogan da semana deste ano, ministro, é todo o processo precisa de um ponto final. Isso significa dizer, ministro, que a justiça só se completa com a efetividade da execução? Sim, sim. Na verdade, a execução é a etapa que não é desejada no processo. Porque o ideal mesmo é que, já encerrada a discussão, enfim, utilizando as partes, utilizando os recursos que eventualmente possuam, uma vez a sentença definitiva, deveria ser cumprida a obrigação nela prevista. Mas, infelizmente, nem todo processo chega a essa etapa com o resultado alcançado. Por isso mesmo é que estabeleceu esse ponto final, que é a etapa final do processo, que é a obrigação a que a sentença reconheceu como devido o empregador, seja afinal cumprida. Na ausência do pagamento do que foi determinado no processo, de que forma a Justiça pode atuar para garantir o pagamento da dívida? Eu quero deixar claro, até para que não se tenha uma visão equivocada, que o empregador pode procurar a Justiça do Trabalho, pode procurar a Justiça e pedir para incluir seu processo em pauta. Haverá audiências próprias nessa fase até mesmo para tentar a solução por meio da conciliação, por meio do parcelamento. A fase de execução, ela somente existe quando o empregador não só não paga a sua dívida, como não procura a Justiça do Trabalho. Porque se ele procurar a Justiça, haverá um juiz que irá certamente ouvi-lo, incluir o processo em pauta, até mesmo tentar uma solução por meio da conciliação. O advogado será notificado do reclamante, enfim, para que não se pense que é uma semana que só se procura praticar atos, digamos assim, coercitivos, atos de força. Não. Agora, quando o devedor tem a dívida, não salda esta dívida e também não procura a justiça, há uma sentença sem cumprimento. É a mesma coisa de uma prisão que não é executada na justiça criminal. Qualquer um de nós fica indignado diante de uma situação como esta. Então, para esse devedor que não paga a dívida, não procura a Justiça do Trabalho, aí são os meios que o juiz utiliza para transformar patrimônio que ele possua em dinheiro e isso quitar a dívida objeto da sentença. Quem pode participar da Semana da Execução? Qualquer pessoa que tenha um processo em execução em andamento na Justiça do Trabalho, em qualquer das varas. Não somente a iniciativa pode, e como em geral, caber ao credor, mas também ao próprio devedor. Ele pode procurar a Justiça do Trabalho, os juízes irão incluir o processo em pauta. Nessa semana, os prazos dos juízes são suspensos, prazos para a sentença, prazos para proferir decisões são suspensos, exatamente para que eles possam dar maior atenção aos processos em fase de execução. E com relação ao devedor que não tiver dinheiro e nem bens para quitar a dívida, de que forma ele pode negociar o pagamento? É possível, por exemplo, parcelar a dívida? Esse devedor que queira quitar a sua dívida, eu sugiro que ele procure o juiz da vara onde está o seu processo em andamento. As nossas portas estão abertas para esse devedor que quer solucionar a dívida e para que não se pense que só se praticam atos de força na execução. Eu digo que a execução, ela somente irá existir se o devedor não procurar a Justiça do Trabalho, não tentar uma solução por várias formas, inclusive por meio da conciliação. Então, a sugestão que eu dou a esse devedor é que ele procure a vara onde está o seu processo em andamento, que certamente haverá alguém que poderá atendê-lo, irá recebê-lo e poderá intermediar até, quem sabe, uma audiência de conciliação com o advogado da parte contrária, que neste caso também poderá participar e, quem sabe, solucionar o processo de uma maneira mais fácil para ele e até para o credor. Ok, ministro, muito obrigada pela entrevista. Prazer é meu, sempre estarei aqui às ordens. Bom, e esta edição do Revista TST termina aqui. Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.